Olá, pessoal. Então, vamos a uma aula curtinha aí, como eu tinha prometido para vocês. E eu quero começar a falar ou retomar, né, a questão de números primos. Por que eu vou retomar números primos? Para que eu saiba fatoração, para que eu consiga fazer o MMC, para que eu consiga fazer o MDC, eu preciso conhecer os números primos. E os números primos são fáceis de reconhecer, mas ainda tem uma parcela muito grande de alunos que não sabe o que são os números primos. Então, vamos tirar de vez essa dúvida da cabecinha de vocês, ok? Vamos, então, à definição. Números primos são números naturais maiores que 1, que possuem somente dois divisores, ou seja, são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Bom, de novo, eu encontro uma parcela grande de alunos que ainda tem dificuldade na divisão. Então, eu gosto de reescrever essa definição do meu jeito. E como que eu descrevo esse meu conceito? Eu passo ele para multiplicação, porque multiplicação eu consigo trabalhar com a tabuada. E, novamente, eu falo, pessoal, não tem como trabalhar com matemática sem saber a tabuada. Então, retomem a tabuada, memorizem, andem com uma tabuadinha do lado para não acabar se perdendo. Então, como que fica aqui? São os números que só podem ser feita a decomposição na forma de produto com fatores que sejam ele mesmo e 1. Quando eu falo de produto, pessoal, dentro da matemática também eu não posso esquecer que produto é uma multiplicação, uma continha de vezes, né? E fatores são os números que serão multiplicados, tá? No caso aqui, para ser primo, eu tenho que ter nessa decomposição os fatores que seja ele mesmo e 1. Então, como que funciona isso? Primeiro, vamos colocar os números naturais que fala aqui. Então, o conjunto dos números naturais começa com o 0, depois vai para o 1, depois o 2, depois eu tenho o 3, o 4 e 5, tá? Vou até o 10 aqui. Depois eu tenho o 6, opa, vamos melhorar esse 6, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10, tá? Vamos até o 10 aqui, que já tá ótimo, tá? Ou melhor, vamos até o 11, 12, até o 13. Eu acho que até o 13 já está de bom tamanho aqui para explicar tudo que eu tenho que explicar. Bom, então esses são os números do conjunto dos números. Bom, então esses são os números do conjunto dos naturais, ok? Para ser primo, como eu redescrevi aqui, eu tenho que ficar atento a algumas situações. Primeiro, ele fala aqui, ó, são números naturais maiores do que 1. Se são maiores do que 1, 0 e 1 não vai ser um número primo. Vou começar a partir do 2. Mas para que ele seja primo, eu tenho que ter dois números sendo multiplicados, que seja ele mesmo e 1, então ele mesmo e 1, a única possibilidade de decomposição em um produto com fatores. Ou seja, uma multiplicação onde eu tenho dois valores que só podem ser ele mesmo ou 1. Então, se eu pensar aqui no 2, fora ele mesmo vezes 1, existe outra possibilidade que eu multiplique dois valores que vai me dar o resultado 2? Não, não existe outra possibilidade. Se não existe, ele é sim um número primo, ok? Bom, o 3. Então, por ele mesmo e por 1, conforme a definição. Vou fazer a decomposição em forma de produto com dois fatores, que seja ele mesmo e 1. Para o 3, existe outra possibilidade, né? Vamos buscar lá na tabuada, que eu falei que é importante. Dentro da tabuada, existe outro valor, um número vezes outro, que vai dar o resultado 3? Não existe. Então, ele também vai ser um número primo. Bom, para ser um número primo, tem que ser ele mesmo vezes 1. Tá aqui, 4 vezes 1 dá 4. Mas para o 4, existe outra possibilidade de multiplicação entre números que vai me dar o resultado 4? Existe. Eu posso ter aqui, ó, o 2 vezes 2. Ele vai me dar o resultado 4. Então, se existe outra possibilidade,
ele não é primo, porque para ser primo tem que ser ele mesmo vezes 1, a única possibilidade. A única possibilidade. Então, ele não é um número primo. Vou para o 5 agora. Então, para ser primo, a única possibilidade tem que ser ele mesmo multiplicado por 1. Agora, para o 5, olhando lá para a sua tabelinha aí, quem não memorizou, lá na tabuada. Existe outra forma de ter um número vezes o outro número, que vai me dar 5? Não. Vocês podem procurar aí, não tem outra possibilidade. Então, ele vai ser, sim, um número primo. O 6. Bom, o 6 tem que ser ele mesmo vezes 1, a única possibilidade. Para o 6 eu tenho? Não, se você buscar aí na sua tabuada, você vai ver que 3 vezes 2 também dá 6. Então, ele também não pode ser um número primo. O 7, bom, o 7, ele mesmo vezes 1, vai ser a única possibilidade. Então, ele também é um número primo, tá? O 8, 8 vezes 1, tem que ser ele mesmo vezes 1, a única possibilidade. Ele tem só essa possibilidade? Não. 4 vezes 2 dá 8 também. Então, ele não pode ser um número primo. O 9 tem que ser ele mesmo vezes 1. A única possibilidade. Para o 9, essa é a única possibilidade? Não. Eu tenho 3 vezes 3, que também é 9. Então, ele também não é um número primo. Para o 10, eu tenho outras possibilidades. Eu tenho 2 vezes 5 e 10 vezes 1. Então, também não vai ser primo. Para o 11, eu tenho 11, ele mesmo, vezes 1. Essa é a única possibilidade de eu ter 11? Sim. Então, ele vai ser um número primo. O 12, eu tenho várias possibilidades. Eu tenho 12 vezes 1, eu tenho 4 vezes 3, eu tenho 6 vezes 2. Então, eu tenho mais possibilidades. Quanto maior o número, eu posso ter mais possibilidades. Então, ele também não vai ser um número primo. E o 13? Eu vou ter apenas 13 vezes 1, a única possibilidade, tá? Então, ele vai ser um número primo. Bom, eu quis colocar esses números aqui porque eu vou chamar a atenção nesses primeiros números primos que eu coloquei aqui. Os números primos continuam, aí eu vou analisando, né? O 14, o 15, o 16, e vou vendo as possibilidades que eu tenho e quais vão ser números primos, tá? Isso é um jeito bem simples de eu entender o que é um número primo. Existem outras regras, quer dizer, existem outras possibilidades de eu analisar se é um número primo ou não. Mas esse é o jeito mais simples que eu encontrei, mais fácil, que o aluno consiga compreender a definição de um número primo. Bom, eu quero chamar a atenção para o seguinte. O número 2, ele vai ser o único primo par, tá? Nenhum outro número par vai ser primo. Então, ele é o único primo par. Se vocês olharem depois, ó, o 3 é ímpar, o 5 é ímpar, o 7 é ímpar, né? Dá uma falsa impressão que todo número ímpar, ele vai ser primo. Né? Eu tenho alguns alunos que pensam que é ímpar, é primo. E não é a verdade. O que vai acontecer? Eu posso eliminar todos os pares, tá? Eu posso eliminar todos os pares, com exceção do 2, que é o único primo par. Os demais ímpares, eu vou analisar cada um. Nem todos vão ser primos. E aí eu analiso dessa forma, vendo se existe outras possibilidades de multiplicar ele que seja diferente dele mesmo por 1. Dessa forma que eu coloquei. Tanto é que, se vocês olharem, ó, o 9 é ímpar e ele não é primo. Então, eu tenho que fazer essa análise. Bom, para quem achou muito difícil isso daqui, basta eu compreender e entender quais são os primeiros primos, memorizar esses primeiros primos, que são o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13. Se eu memorizar até o 13, já está assim de bom tamanho, já consigo resolver muitos exercícios, tá? A maioria dos exercícios não chegam a passar de 13, principalmente se eu for para um vestibular, para um Enem, né? Eu vou trabalhar com números primos às vezes baixos, para fazer um MMC, para fazer um MDC, uma fatoração, tá? Então, se eu souber até o 13, já me ajuda muito na resolução dos meus problemas dentro da matemática. Ok? Espero ter ficado claro a questão do que é um número primo, que eu vou estar falando nas próximas aulas, para explicar a fatoração, para explicar o MMC e para explicar o MDC. E até a próxima aula.